Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 16º dia do Proposta Caminhada de Oração 2 e hoje é sábado, 7 de outubro de 2017. Quero falar para vocês aproveitarem o sábado, o final de semana, descansar um pouco, restaurar suas forças, renovar suas energias, parar para apreciar as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Quando o Senhor disse que depois da criação, né, de criar tudo, no 7º dia ele descansou e ele viu, né, que tudo era bom e descansou. Então ele parou para apreciar tudo que ele tinha feito. Então, quando Deus nos diz para ter um momento de descanso, não necessariamente no sábado, se for no sábado, melhor ainda, é para isso, para a gente parar para apreciar o que ele tem feito na nossa vida e demonstrar gratidão, né? O tema de hoje é fale aos seus filhos, mas não é o tema de descanso, tá bom? É sobre os filhos. Então, como no começo da semana eu falei sobre as fases da vida, conforme a cultura judaica, e a gente vê na palavra essas fases, né? Eu quero falar da fase a partir da concepção até a idade de 20 anos. Vou falar só um pouquinho, né, irmã? É uma palhinha, porque eu não sei tudo também, estou aprendendo, e o objetivo dos devocionais é despertar em nós o interesse por um assunto e despertar que a gente busque mais conhecimento e se abra para aquela área da nossa vida. Então, hoje vamos falar sobre os filhos, né? O tema é Fale aos seus filhos. O texto-chave é Salmo 127, versículo de 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim o filho da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Então, todos nós sabemos que os filhos são herança do Senhor, seja filho natural, nascido, né, da gente, ou um filho adotado. E nós, como esse guerreiro, né? A Bíblia diz, compara os filhos como flechas na mão desse guerreiro, e o guerreiro simboliza tanto nós que estamos criando esses filhos, quanto Deus também. Nós temos a responsabilidade de direcionar essas flechas, né, para o alvo. E então essas fases, segundo a cultura judaica, vai ajudar a gente a entender algumas coisas, tá bom? Então vamos para desde a gestação, quando Deus concede a graça de uma mulher conceber, de um casal ter um filho, ali começa-se um propósito, né? Uma vida, vai nascer ali a imagem e semelhança de Deus, e essa criança tem que ser direcionada para conhecer esse Deus e viver em comunhão com o Altíssimo. Então vamos falar do nome, a importância do nome. Eu falei isso para vocês que pela palavra de Deus, se você vê, todos os homens e mulheres de Deus tinham um nome com propósito. Então ali já começa algo que a gente tem que avaliar, né? E direcionar os nossos filhos, porque quando você coloca o nome, o peso espiritual daquele nome já é algo que já vai lançá-lo para o destino deles. E acho que tanto no primeiro devocional quanto esse, às vezes eu cito sobre Noé, mas eu nunca falo o versículo, e eu amo essa palavra, que aí já começa ali um dos primeiros homens, né, da Bíblia, que começou a fazer alguma coisa ali para o Senhor, o primeiro homem. Vamos ler Gênesis 5:29. Vamos ler o 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Ele pôs o nome dele de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossa mão, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então está falando que Lameque teve o primeiro filho, um filho, e colocou-se o nome de Noé. E o que significa Noé? Que ele nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas. Então Lameque
lança sobre Noé um nome com uma mensagem. Você vai ser um consolador. Você vai trazer descanso do nosso trabalho e da nossa fadiga. Então, isso é muito importante, o nome que nós colocamos nos nossos filhos. Eu até citei naquele devocional falando que as pessoas às vezes colocam nomes homenageando pessoas que não teve uma vida que deixou um legado bacana, né? Apenas porque a pessoa gostava daquela pessoa e, enfim, né? Deus é um Deus que muda os nomes. Não vamos também preocupar com isso, apavorar. Ai, eu fiz isso e agora? Deus é um Deus que muda. Por isso ele mudou nomes na Bíblia, né? Ele mudou o nome de Sara, que era Sarai, para Sara. Abrão, que era e foi para Abraão, porque Deus é um Deus que muda a história. Mas eu estou dizendo que se nós começarmos já com o conhecimento da palavra, então o nome tem esse poder. Se você não sabe o nome, às vezes colocou um nome, porque nossa cultura não foca nisso, né? Nossa cultura brasileira. Se você colocou um nome que você não sabe o significado, e aí você procura saber e vê que é um significado bacana, conte isso ao seu filho, né? O texto de hoje é fale aos seus filhos. Falar o quê, né? Vamos ler Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Espera aí um pouquinho. 6 de 6 a 9, que é, para mim, a palavra-chave da educação de uma criança. Se precisar resumir a palavra, pega a Bíblia com todos os seus livros e diga aonde se resume uma palavra para criar os filhos. Para mim é essa aqui. Então vamos lá. Deuteronômio 6, versículos 6 ao 9. Estas palavras que hoje eu te ordeno estará no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao te levantar. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão no frontal entre os teus olhos, e os escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Então, esse é o versículo para mim que é chave para a educação. Falar aos filhos tudo, tudo, em especial tudo que Deus diz. Então, é criar uma intimidade com os filhos, aonde nós vamos falar das coisas. Então, começar a falar, né? Desde que o bebê nasceu, você colocou um nome, meu filho, seu nome significa isso. Você, se foi um nome bíblico, conte a história da Bíblia, por que você botou aquele nome. Sempre está lembrando, porque a palavra diz que era para inculcar aos filhos, ou seja, é um momento de repetição sempre. É na repetição que gera o aprendizado, né? Então, nós falamos do nome e agora vamos falar em Êxodo 13, 2, que Deus pede para consagrar os filhos ao Senhor. Então, Deus disse a Moisés, 13, versículo 1 e 2, disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto homens como animais, é meu. Então, o Senhor pediu para consagrar. Então, existe aquele momento de consagração, né? Passou-se a concepção, deu-se o nome, nasceu, deu-se o nome, agora é o momento de consagrar. Claro que quando você está gerando um filho, você já está consagrando, né? Abençoando ele, mas um momento de consagração. Algo, uma cerimônia realmente, que é o que a gente faz ao apresentá-lo na igreja, ou na igreja, né, católica, batiza-se uma criança. De qualquer forma, o sentido era esse: consagrar a criança ao Senhor. E para o judaísmo, a circuncisão, né, do menino, e tem a parte da menina que eu não sei como, que é apenas uma consagração, mas a circuncisão que mostra ali que ele é uma criança separada para Deus, uma criança que tem um compromisso com o eterno. E é isso que nós estamos precisando ensinar às nossas crianças, que elas são consagradas, que elas têm um compromisso com o eterno, né? E falarmos isso aos nossos filhos. Você foi gerado com um propósito, com o eterno nos entregou você para um propósito. E está sempre desenvolvendo esse relacionamento com a criança.
Bom, vamos para o. Aí a criança cresce, então o que que acontece no judaísmo? A partir dos 5 anos começa-se a leitura da palavra. Claro que antes a mãe já passou aquele tempo contando as histórias bíblicas, né, até os 5 anos, contando sobre o nascimento, sobre o seu nome, sobre o seu propósito. Agora começa a ler a Bíblia com 5 anos, tá? Introduz-se a palavra de Deus já no pré-escola. E durante esses primeiros 5 anos é que se desenvolve a personalidade da criança. Então, ela vai desenvolver a personalidade dela já conhecendo os princípios da palavra. Na idade de 10 anos, que já começa a pré-adolescência, é a idade que se desenvolve os valores, né? Os valores da criança. E a Bíblia esse estudo do judaísmo diz que ela começa a estudar, com 10 anos, começa-se a estudar o estudo da Mishnah, que é uns ensinamentos antigos dos rabinos, e que esse Mishnah significa repetição, a mesma palavra que está falando aqui em Deuteronômio, inculcar, repetir quantas vezes for necessário. Então, com 10 anos, a criança começa a estudar isso. Aos 13 anos, que chega na adolescência, né, ele vai começar a estudar antes dos 13, na verdade, a partir dos 12, ele tem um ano para estudar os mandamentos. Aí ele tem que estudar todos os mandamentos do Senhor, que quando comemora-se também, e cada fase comemora-se que você mudou a fase, né? Eu não vou entrar no detalhe das cerimônias, mas vou entrar no detalhe dessa cerimônia aqui, que é o Bar Mitzvah, né? Que é comemorado o Bar Mitzvah. Aos 13 anos se comemora isso. Então, faz-se uma grande festa, como é uma festa dos 15 anos ou 16 anos aqui nos Estados Unidos, faz-se uma grande festa para que a família apresente esse adolescente que agora está tomando responsabilidade e está tendo a responsabilidade dos mandamentos, porque a partir de agora ele começa a ter responsabilidade pelos seus atos e começa a ser julgado pelos mandamentos. Não é mais uma criança, já começou a ter uma idade de maturidade, né? De tomar responsabilidade pelos seus atos. Então, faz essa grande festa e apresenta tanto o menino quanto a menina. E é algo tão maravilhoso porque é diferente da nossa cultura. Né? Com 15 anos, faça uma festa de 15 anos para mostrar a menina à sociedade. E muitos dizem até que é para entregá-la, liberá-la ao mundo. A mesma coisa com os 16 anos. E na cultura da palavra não existe festa de 15 anos ou 16 anos. Não estou dizendo que é errado comemorar, estou dizendo que na palavra se comemora os 13 anos. E aonde está isso na Bíblia, né? Então está em Lucas, a história de Lucas, capítulo 2, versículo de 46 ao 52. Conta-se a história que quando Jesus tinha ido ao templo, né? Vamos ler aqui, o 41, vou ler algumas coisas. Ora, anualmente ia seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume das festas. Aí eu vou terminando os dias das festas, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, né? Porque viajavam-se muita gente a pé, pensando que ele estava ali conversando, passaram a procurá-lo entre os parentes e, não tendo encontrado, voltou a Jerusalém a procurar. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E aí eu vou pular aqui para baixo, para o 52, que fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, quando a criança faz 13 anos em Israel, que ela passa por esse estudo, ela já estudou a Bíblia com 5, já estudou a Mishnah, não sei como é que fala, já estudou os mandamentos, ela passa por uma escola bíblica
forte ali com os rabinos, e ela tem um teste antes de fazer essa festa, de apresentar-se, porque a festa ela tem a cerimônia, né, religiosa, então o rabino tem que estar presente, tudo, então ela passa por um teste para ver se ela realmente está madura e apta. Então, essa é a fase dos 13. Nos 15 anos, aí ela começa a estudar o Talmud, que é um livro judaico, né, que aí não está falando da Bíblia, da Torá, é um livro extra que eles têm, e aí ele começa a estudar esse Talmud. E a idade dos 18 anos é considerada uma idade da maturidade, então ela já desenvolveu na adolescência os seus valores, e entre os 18 e 20 anos ela está desenvolvendo a personalidade do trabalho, né, dos seus dons profissionais. Então, nos 20 anos, 18, 20 anos, ela já começa a entender realmente o seu chamado profissional, além do espiritual, claro. Mas o que eu quero tentar passar aqui é o seguinte: perceberam que desde muito criança, as crianças são ensinadas na palavra. Isso acontece com a cultura judaica, acontece com a cultura muçulmana e várias outras culturas, as indianas, outras culturas que inculcam na cabeça dos seus filhos o propósito deles e quem é o seu Deus e por que que temos que servir o nosso Deus, ou o Deus deles, né, que eles ensinam para as crianças. Mas enfim, qual que é o ponto-chave que eu quero pegar aqui? Nós, como cristãos, precisamos levar mais a sério as nossas crianças. Nós precisamos parar de achar que criança é criança. É o que eu falei naquele devocional, que nossa cultura olha para um bebezinho e acha ele apenas bonitinho. Não entende que é uma pessoa que tem entendimento, que pode ser cheio da presença de Deus, que você pode encher uma criança da presença de Deus e ela transbordar da graça e da glória de Deus. Então, nós temos que ensinar, inculcar, caminhar, falar da palavra o tempo todo para essas crianças. Mas não é aquela coisa religiosa. Eu sempre falo dessa palavra, não podemos ser religiosos, porque temos que explicar todos os assuntos, né? Tem que gerar dentro dessa criança essa fome e essa sede. Em Deuteronômio, quando Deus fala para coloca nos umbrais da porta, ata na sua mão, na sua testa, é porque o filho também tem que ver que você tem interesse na palavra, que você tem amor à palavra. Porque não adianta a gente querer inculcar no filho uma coisa que nem nós fazemos, né? É, eu estava vendo um texto que eu achei interessante, que a criança pequena, ela admira o pai pelo que o pai faz por ela, mas quando ela passa da adolescência para frente, a admiração dela para o pai vai ser no relacionamento que o pai tem com ela, os pais, né? O pai e a mãe. Então nós temos que compreender essa fase, as fases que nossos filhos estão passando e caminhar na palavra, baseado na palavra, para essas fases da vida deles. Então, de repente, você fala assim: ah, mas meu filho agora já está mais de 20 anos, eu não fiz nada disso, eu não sabia, eu não fiz nada disso. Ainda há tempo. Ainda há tempo de desenvolver um relacionamento pessoal que vai conduzir esse filho a uma profundidade maior. Por que que tantas adolescentes hoje em dia está tendo tanta depressão, tantas doenças? Porque elas estão perdidas num mundo completamente sem direcionamento, um mundo que está cobrando tanto dos jovens, um mundo de tanta informação. E os pais pensando, ah, mas ela está numa boa escola e já está sendo bem direcionada. A nossa igreja é maravilhosa, tem várias coisas para a criança, ela está sendo bem direcionada, né? Os amigos que ela se relaciona são gente boa, ela está sendo bem direcionada. Não importa. A Bíblia está falando em inculca no seu filho. É um trabalho nosso, porque a base de tudo é o que eles vão ter na casa. A base da fé deles é o que eles vivem, o que eles veem na intimidade do lar. Não é tudo por fora vai ajudar, mas se não for nós direcionando, uma própria escola boa. Vamos supor uma escola, as escolas daqui dos Estados Unidos mesmo são escolas maravilhosas, cheias de coisas boas. Se o seu filho não tiver um direcionamento do que ele foi criado,
Qual o dom dele? Qual o talento? O que ele vai ter proveito nas escolas? Vamos supor que o seu filho nasceu para ser um artista, né? Artista, sabe pintar, ele tem dons para arte, mas nunca foi direcionado para isso. Ele pode entrar na melhor escola de arte, de repente ele não vai ter nem interesse, porque ele nunca foi direcionado para aquilo. Mas quando ele entende que o chamado dele, que desde pequeno você já percebeu o chamado, já percebeu a personalidade, já foi focando naquilo, vai ficar mais fácil para ele, né? Às vezes tem uma aula que que ele não gosta, mas você sabe que Deus tem aquilo para ele, tem aptidão naquela área. É só você se esforçar um pouco mais. Se ele entender na palavra o chamado dele, ele vai conseguir fazer aquilo que às vezes é chato no momento, até que ele chegue à maturidade e entender o quão importante aquilo era para ele, né? Então, eu quero falar para terminar os dois versículos novamente sobre que ele é uma flecha na mão do guerreiro. Direcione a sua flecha. Não importa a idade que o seu filho está. Busque de Deus direcionar os seus filhos para o propósito que Deus tem para ele. Não é no propósito da nossa vaidade. Não é o propósito da nossa vaidade que eu quero que o meu filho seja um grande médico, um grande. Não, é o propósito que Deus tem para ele. Você vê que Noé, qual foi o propósito da vida de Noé? Construir uma arca para salvar muitos que quisessem, né? E a palavra que foi liberada para ele é que ele consolaria todos ali. Então, que nós possamos assim incentivar nossos filhos, possamos buscar de Deus desde cedo qual é o objetivo do Senhor na vida do meu filho e tentar direcioná-los, e tentar entender as fases e tentar levar eles a um amadurecimento. Outra coisa que eu percebo também, nós deixamos para explicar as coisas para os nossos filhos muito tarde. Estou falando da nossa cultura brasileira, quando eu falo nós, né? Muito tarde. Então a gente deixa para falar de namoro para a menina, para explicar tudo quando ela já está naquele turbilhão de hormônios na adolescência, onde ela está irritada, onde ela está nervosa, onde ela está confusa, e aí a gente vem com a mamãe, a gente precisa falar uma coisa. Ela não quer saber de mais nada, já está nervosa, estressada. Por que nós não fomos falando devagarinho? Na pré-adolescência. Por que a gente esperou chegar lá? Né? Ou então a gente espera para explicar sobre namoro, sobre casamento, quando está com 17, 18 anos. Por que nós não falamos antes? Por que nós não demos as características de um bom marido antes? Para que quando ela chega na adolescência e na juventude ela possa pensar e avaliar. Então, o que eu quero deixar hoje é isso. Vamos direcionar as nossas flechas para ela ir muito mais longe do que nós pensamos. E a Bíblia fala aqui nessa palavra maravilhosa, Jesus, aquele menino de 12 anos, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Então que nós venhamos cuidar dos nossos filhos, físico, mental, espiritual, para que eles cresçam como Jesus crescia, em graça, estatura, sabedoria. Sabedoria vem da palavra. Se nós não enchermos os nossos filhos de palavra, se nós não despertarmos neles o desejo de ler a palavra, de conhecer o Deus da palavra, que relacionamento esses nossos filhos vão ter com Deus, né? E a estatura é cuidar da alimentação do nosso filho, cuidar das vestimentas, cuidar de incentivá-lo a ter uma vida saudável desde pequeno. Eu mesmo tenho alguns arrependimentos que eu fiz, né? Uma coisa da nossa cultura é dar Toddy para criança, chocolate, leite, né, achocolatado, muito novo, né? E eu olho para trás e falo, meu Deus, por que eu fiz isso? Enchendo a criança de açúcar, né? E cheio de graça, né? Ele crescia em graça. Uma criança que é cheia de Deus, ela é cheia de graça. Uma criança, você vê que a criança é cheia da graça do Senhor. Quanto mais vai crescendo, mais essa graça vai se manifestando e Deus e as pessoas podem ver Deus na vida dos nossos filhos. Então que nós possamos assim direcionar os nossos filhos, aproveitar as fases, perguntar a Deus que fase eles estão, acompanhá-los, deixar eles crescer, deixar eles florescer,
deixar eles revelar a personalidade que Deus tem para eles. Mas se nós direcionarmos na palavra, tudo vai ficar bem mais fácil. Tem algo que eu queria falar e parece que eu estou esquecendo, mas estou tentando aqui me lembrar que tinha uma coisa importante. E é isso, irmãs, tá bom? Que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos direcione e que nossos filhos sejam como flechas na mão do guerreiro. Tanto nós direcionando eles, quanto o Senhor, tá bom? Se eu lembrar depois, eu coloco em outro devocional. Um beijo, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana.